Olá, seja muito bem-vindo. Esse é a Força do Agro. Eu sou Joyce Mafezola. Estamos de volta para mais um programa. Você já sabe, temos um encontro de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, coladinho com o Oeste Sem Filtro, para falar do setor que responde aí por quase 30% do PIB brasileiro. E nesta semana nós estamos falando de pecuária. Hoje nosso assunto vai ser nutrição animal e eu recebo aqui no estúdio o engenheiro agrônomo, o Dr. Orlando Martins, que é fundador da Milagro Agro Brasil. Tudo bem, Orlando? Seja bem-vindo. Tudo bem, Joyce. Obrigado. Já vamos bater um papo aqui também conosco, de forma remota, está o pesquisador da Embrapa, Sérgio Raposo, que está lá em São Carlos, né, na unidade da Embrapa de São Carlos, que é especialista em nutrição animal. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Joyce. Um prazer estar aqui no seu programa. Bom, então, Sérgio, já vou bater um papo com você aqui. Nós estamos um pouco atrasados aqui com o tempo. A gente sabe que a nutrição do gado é muito importante. Hoje, quando a gente fala em nutrição do animal, a gente também fala de sustentabilidade, porque tão importante quanto o nosso alimento é o que o gado come, né? Exato. E a gente tem que produzir com a melhor técnica possível para que a gente possa conseguir essa produção sustentável, ou seja, uma produção que dura no tempo, exatamente porque ela é bem feita, ela leva em consideração os recursos naturais e que a gente vai usar com sabedoria. E na questão de nutrição é muito a gente otimizar, né? A gente conseguir usar da melhor forma possível os recursos. E no Brasil, como de cada 100 quilos de carne produzida, 98 quilos tem base em produção em pasto. Então, quando a gente está falando de nutrição animal no Brasil, a gente está falando muito de pastagem. E braquiária, quem não é do setor pode não conhecer, mas é essa graminha, né, que serve de forragem para os pastos. A cultivar com maior extensão de plantio no mundo é a braquiária brisanta, ou cultivar marandu. Então, realmente eu diria que é o esteio da produção pecuária no Brasil. A marandu é já um cultivar lançado em 1984, né? E ele é um caso de sucesso, mas a gente precisa cada vez mais novas cultivares para ainda melhorar, sempre que possível, a produção. E não é vantagem você ter uma forrageira tão predominante, né? O interessante é que a gente tenha um mosaico, né, de forrageiras, para exatamente você aproveitar a complementaridade delas e também ao mesmo tempo ficar mais seguro, porque se tiver algum problema sanitário, uma praga, uma doença que atinja ela não necessariamente vai atingir as outras. Então você tem recursos, né? É aquela velha história de não pôr todos os ovos na mesma cesta. Por falar em novos cultivares, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Dr. Orlando aí, que ele desenvolveu uma semente aí de uma braquiária. O Sérgio, por que a braquiária ela é tão importante? Qual que é a importância dela para o solo? A braquiária, e é o motivo de sucesso dela, né? Ela é uma forrageira que tem uma capacidade de conviver com solos ácidos e com baixo teor de fósforo muito superior às demais, né? E esse é o motivo que no Cerrado, antes da gente fazer todas as correções no solo, foi possível estabelecer pastagens lá de braquiárias, no começo a decumes, depois indo para marandu e cada vez mais tendo outras alternativas, que é muito interessante, como eu falei, ter. E uma característica, eu diria, não só da braquiária, mas das forrageiras tropicais, de todas as forrageiras tropicais, é ter um sistema radicular extremamente vigoroso e com uma característica de ser muito fasciculado, ele parece uma cabeleira. Então ele vai em grandes profundidades, e realmente profundidades muito grandes, e então a gente consegue explorar uma quantidade grande de solo, e ao mesmo tempo essa característica dela ser toda fasciculada, bem como uma cabeleira, ela vai criando os caminhos para a infiltração da água. E à medida que ela vai morrendo, né, que as raízes vai morrendo e se renovando, crescendo, ela põe a matéria orgânica no solo.
que é uma coisa que faz muita diferença. É o segredo do sucesso da integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, né? É o carbono que as forrageiras colocam no sistema. E isso, a gente tem muitos dados mostrando tudo isso que eu falei, melhor infiltração de água, etc, etc, aumento de matéria orgânica, e melhora também muito a estrutura do solo. Então fica um solo melhor para trabalhar, mais resistente à erosão, inclusive o melhor jeito de você proteger o solo da erosão, ele está protegido. Então, se você está cuidando bem do pasto, ele tem a parte aérea que defende e ela tem raiz vigorosa. Então, por isso que ele é tão bom. E por isso que, como eu falei, é o coração do sucesso das integrações, né? Lavoura-pecuária e floresta, ou só a lavoura e a pecuária, que é o silvopastoril. Isso prova que o setor é sustentável, tem uma preocupação com o meio ambiente, né? Acho que o produtor rural é o maior preocupado com o meio ambiente. E aqui é um exemplo disso, né? A gente... daí eu adicionaria a sua fala assim, é o produtor que cuida bem do pasto. E eu acho que isso, assim, na média a gente pode melhorar. Mas é como você falou, é de maior interesse do próprio produtor conseguir melhorar o manejo, né? Então, na forragem, o que a gente costuma dizer que são os 2 maiores pecados, né? É não respeitar um mínimo de residual na hora que tira o animal do pasto. Não tem que ter um tanto de folha residual para ele poder fazer fotossíntese e dar energia para a rebrota, porque as raízes das forrageiras tropicais têm pouca energia para fazer essa própria rebrota, né? Ela não tem de onde tirar, e o que vai acontecer é o contrário do que eu falei, a raiz vai ficar cada vez mais fraca, vai morrendo, e ele consegue cada vez explorar menos o solo e vai se degradar. E a outra questão é achar que não precisa adubar. Então, é necessário de tempos em tempos repor o nutriente que você exportou do sistema, né? E se a gente fizer essas 2 coisas, a gente tem uma condição muito boa de sustentável. Agora, isso é uma parte que a gente faz bastante estudo aqui na Pecuária Sudeste. De fato, isso é verdade, a gente pode ter a produção sustentável, mas cada caso é um caso, a gente tem que estudar certinho para ver se a gente está sendo realmente sustentável ou não, mas que esse caminho existe e é uma relação ganha-ganha, quer dizer, o produtor ganha mais porque vai produzir melhor, vai ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo ele protege o ambiente, porque ele vai ter menos erosão, ele vai ter uma intensidade de emissão de gases de efeito estufa menor. Essa métrica é quantos quilos de gases de efeito estufa, né, de CO2 equivalente ao metano que ele vai produzir por cada quilo de carne que ele produz. E à medida que ele consegue fazer isso, ele passa da coluna do problema, né, para a coluna da solução. E a gente precisa ser essa coluna da solução porque o mundo tem fome e a gente precisa continuar produzindo alimentos de qualidade aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente faz muito bem. Para criar o gado, para cuidar do gado, produzir, tem que cuidar da casa do gado, cuidar da pastagem, né? Como se fosse a casa da gente. Se você tem uma casa desarrumada, uma casa desorganizada, sua vida provavelmente não vai estar muito bem. A mesma coisa é com o animal, né? Exatamente, é por aí. Doutor, quer fazer alguma pergunta pro Sérgio? Quer fazer alguma colocação? Nós já vamos bater um papo aí, mas é porque eu já vou dispensá-lo aqui, ele está com compromisso. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que o Sérgio pensa essa questão dos estolões na pecuária, né? Porque nós vemos que o Marandu, uma braquiária excelente, que ela entrou em 84 substituindo a braquiária decumbens, mas a braquiária decumbens a gente tinha a vantagem de ter os estolões e a Marandu nós não temos, né? E as outras que surgiram depois, Charaés, Piatã, Paiaguás também não tem estolões, como os pânicos também não têm. Qual que é o seu pensamento sobre essa questão dos estolões na pecuária, né? Que isso é um ponto que a gente trabalha bastante. E aí o senhor me pegou, porque eu não tenho muita informação e não saberia responder para você qual que é a grande vantagem, né? E aparentemente a gente tem boas forrageiras, né? E talvez, como o senhor falou, com os estolões da decumbens a gente tenha uma recuperação melhor, uma cobertura mais rápida, né?
mas efetivamente eu tenho pouca informação sobre o assunto. Eu até comentei com a Joyce que eu sou nutricionista, né? Meu conhecimento de pastagem é mais por osmose para os colegas que eu trabalho de pastagem. Né? Vocês falaram uma palavra bem técnica, mas para quem está na cidade entender o que é o estolão. O estolão é uma estrutura da planta, né, que ela cresce e ela é uma estrutura que ela consegue se reproduzir por estolão, né? Ela aumenta, ela ocupa o ambiente por estolão. Muito bem, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui e volte sempre. Obrigado. Um abraço, Orlando. Depois eu assisto para ver porque eu vi a cultivar de vocês ali, tem o estolão, né? Sim. E eu vou conhecer mais sobre e depois eu vou assistir. A Joyce passa para mim a entrevista, tá bom? Tá joia. Tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Sérgio. Vamos voltar para cá, então, doutor Orlando, por falar ele falou em novos cultivares e vocês desenvolveram, né? Como que se chama a semente da braquiária que vocês desenvolveram? Chama Dunamis, é um híbrido. É um híbrido de braquiárias chamado Dunamis e ele é uma junção dessa braquiária marandu, que ele colocou, que é a mais plantada hoje, né? Desde 1984, com a braquiária antiga, que é a braquiária decumbens, que era mais plantada antes da marandu. Então esse híbrido foi feito juntando as características dessas duas braquiárias. E um dos pontos fortes dela é justamente esses estolões, que são ramificações que vão enraizando no solo. Então ele acaba permitindo que o capim ocupe mais os espaços vazios, isso reduz erosão, reduz a questão de competição com erva daninha que pode nascer nesses ambientes. Então é uma braquiária que nós consideramos essa característica dela uma característica muito importante. E ela se adapta a qualquer clima também no Brasil? Ela se adapta, ela veio da marandu, é um dos progenitores dela, né? Ela é uma junção então de duas genéticas, feita essa junção através do processo de hibridação. Então, nos locais onde a braquiária marandu vai, que hoje é mais plantada no Brasil, ela também consegue se desenvolver e com algumas vantagens aí, que essa questão dos estolões, mais resistência à seca, mais resistência a solo encharcado. Então ela tem algumas vantagens em relação a essa braquiária marandu. Quanto tempo de pesquisa? Essa pesquisa, ela começou no México há 27 anos atrás. Então é um processo aí já bem longo e tentando fazer essa junção, que esse processo da hibridação não é algo simples, às vezes até consegue fazer hibridação, mas os híbridos não se reproduzem, você não consegue multiplicar. É como se você tivesse a junção de um jumento com uma égua. Você tem o burro ou a mula, que são muito produtivos, mas eles não se reproduzem. Então, você tem um híbrido que consegue se reproduzir e você consegue ter uma quantidade de semente para viabilizar economicamente, é algo mais complicado. Então esse é um projeto antigo, mas não foi feito no Brasil, foi feito no México. E nós temos então uma parceria com a empresa do México que desenvolveu e lançamos agora há 3 anos atrás esse... 3 anos no mercado, então? Na verdade, há 3 anos, mas estávamos ainda em fase de teste, que nós lançamos mesmo tem 1 ano aqui no Brasil, que o lançamento oficial tem um ano atrás. E como tem sido a observação do homem do campo, do fazendeiro, como que o gado tem aceitado? Tem sido muito bom. O resultado nós colocamos há 2 anos atrás numa área de 35 produtores para experimentar, e a gente conseguiu observar ele em diferentes situações. Aí o ano passado colocamos em 2.000 propriedades no Brasil, e esse ano a nossa intenção é colocar em torno de 15.000 propriedades. Mas os produtores que usaram, né, nesse primeiro momento, porque quando você tem um capim novo no lançamento, esse capim passou por um processo de pesquisa, passou por VCU, foi feito um estudo numa unidade de pesquisa, mas o produtor, ele tem necessidade de testar no ambiente dele, porque uma pesquisa feita no estado de São Paulo não tem a ver com o Pará, com Rondônia, com outro local. Então nós estamos nesse processo de validação.
que nós chamamos. O produtor então compra um pouco de semente, aí ele usa no ambiente dele e vai avaliar aquele material com relação ao outro que ele usa na região. Então nós temos tido assim uma aceitação grande, os produtores que estão avaliando, a maioria está vendo assim vantagem em relação aos materiais que ele usa na região, estão ampliando e comprando já quantidades maiores para poder formar áreas maiores. Então está tendo assim um sucesso muito grande, até acima do que a gente esperava aí inicialmente. E o material, além dessa questão das características, ele está se mostrando assim como um material mais palatável. O gado prefere mais ele, ingere uma quantidade maior dele do que de outro capim, e com isso acaba tendo um ganho de peso maior, uma produção de leite maior do que até seria esperado pela qualidade, que ele é um pouco melhor, mas os ganhos que a gente tem observado são ganhos até superiores àqueles esperados pela qualidade, está vindo mais pela quantidade ingerida que o animal prefere mais. E essa é a comparação que eu gostaria de fazer. O gado, claro, também vai comer melhor aquilo que agrada mais Sim. ao paladar, como a gente. Por exemplo, uma mesa mais saborosa, mais atrativa, nós vamos comer mais. O gado também é assim, né? O gado também é assim, E aí aquele capim que ele prefere mais, ele acaba ingerindo uma quantidade maior, e como ingeriu mais, acaba tendo então um desempenho da qualidade, mas também da quantidade, porque parte do alimento que o animal come, a maior parte, é para manter as funções corporais dele, de energia, de proteína, e ele tem que comer lá uma quantidade já grande só para manter acima daquilo que ele vai ter um excesso que é para engordar ou para produzir leite, né? E aí se ele ingere uma quantidade maior porque o alimento está sendo mais palatável para ele, acaba tendo um desempenho maior, que é o que a gente tem observado isso aí na prática. E a braquiária é um dos elementos que tem colaborado para tornar o Brasil o maior exportador de proteína animal. Sim, o Brasil é um país que tem um clima muito bom do ponto de vista de chuva, né? Nós temos aí a maior parte do país com muita chuva, mas temos solos de fertilidade baixa, média baixa na maior parte das áreas. E a braquiária, o gênero braquiária, ele se adapta bem a esses solos de baixa fertilidade. E a pecuária no Brasil, mais ou menos uns 3% só das áreas de pastagem são adubadas, 97% não é adubado. Então, uma planta que seja mais rústica, que consiga se adaptar melhor a esse ambiente de baixa fertilidade, ela vai ter vantagem, né? E as braquiárias, quando elas entraram no Brasil na década de 70, foi o que permitiu a entrada da pecuária no Cerrado, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, que foi um grande boom aí do crescimento da pecuária. Então, é um tipo de planta que é muito importante para a pecuária e nessas condições aí que nós desenvolvemos, porque às vezes tem até outras plantas que são boas, mas precisa de uma adubação, precisa de um investimento, que a nossa pecuária, às vezes, ela não consegue ter ali uma precificação para poder bancar isso aí, né? Diferente da pecuária dos Estados Unidos, que é muito feito com feno e com grãos, é uma pecuária mais cara, mas uma pecuária também que tem um valor da carne maior e que acaba viabilizando para a situação deles. Mas a pecuária nossa do Brasil, geralmente, ela viabiliza melhor nas pastagens e às vezes com um pouco de complemento com grãos, como o Sérgio colocou ali, mas o grosso, a maior parte da produção da carne vem das pastagens. Por isso é muito importante nós termos pastagens mais eficientes, pastagens melhores, para poder ter uma rentabilidade melhor da atividade. Vocês fornecem sementes para o produtor, para o pecuarista. Qual que é a vida útil desse capim? Ele vai se reproduzindo? Tem um tempo, tem que tirar, arrancar, replantar? Não, ele vai se reproduzindo. Então, no caso, os capins, eles têm diferentes formas de reprodução. Então, você tem a semente, você tem os perfilhos, que uma semente ela brota e solta bastante plantas, e nós temos os estolões. Então, no caso das outras braquiárias que são plantadas, dos outros tipos de capim, a maior parte ele se reproduz por semente ou por perfilhos. No caso do Dunamis, que é essa braquiária que nós estamos lançando, ele tem esse terceiro, que são os estolões. Então, quando nós temos uma planta que perdeu uma planta, esse estolão é uma ramificação lateral, que ela cresce ali colado ao solo e ela vai enraizando no solo. Então, ela tem lá os nós, nós chamamos de nós, tipo a cana de açúcar, né? Nós temos aqueles gominhos. Então, naquele nó, ela tem possibilidade de enraizar no solo e ali formar uma nova planta.
Então, com isso, ela mesma vai se regenerando com o tempo. E também ela produz uma quantidade de semente que não é muito grande pelo fato de ser híbrido e que também pode nascer, às vezes, alguma semente dessa e repovoar. Se nós tivermos uma região de um clima tipo aqui do estado de São Paulo, vai durar 20 anos. Muitos anos, você plantou uma vez, todo ano ela vai crescer, o gado come, ela rebrota, ela continua. Se nós tivermos uma região que às vezes tipo o Nordeste, que pega uma seca muito forte, então essa pastagem pode morrer e ter que replantar. Isso que eu queria perguntar, se ele necessita de irrigação, é natural com a chuva? Natural. E esse capim, inclusive, ele é um capim mais resistente à seca que é o cultivar marandu, que o Sérgio colocou, que é o mais plantado. O cultivar marandu, ele precisa de ter uma precipitação mínima de 800 milímetros por ano. O Dunamis precisa de 600. Então, ele é menos exigente à água e, por isso, ele pode se adaptar a uma boa parte da região do Nordeste, que é uma região que os produtores lá têm gostado muito, que não tem muita opção de pastagem para a região Nordeste, que é uma região mais seca. E o Dunamis, como ele consegue se adaptar aí com 200 milímetros de chuva menos anual em relação ao marandu, ele tem uma boa parte aí da região Nordeste. Nós falamos que o Nordeste tem uma área de 100 milhões de hectares de área, toda a região da Caatinga, da região do Nordeste. E dentro desses 100 milhões de hectares, essa braquiária do Dunamis, ela tem condição de se adaptar a mais ou menos uns 70 milhões de hectares, que é onde chove um pouco mais. Onde chove menos, aí ela não teria... O Sérgio falou em matar a fome, e a gente tem um desafio aí nos próximos anos, Brasil, de ser protagonista. E a missão de vocês, a Milagro surgiu com a missão de combater a fome, né? Com tecnologia para levar para o produtor e ter essa colaboração importante aí. Sim, então, a missão da nossa empresa é essa, né? Então, o Dunamis é um produto que ele entra dentro dessa missão, e aí combater a fome como? Gerando comida em ambientes que às vezes a gente não poderia produzir ou gerando uma qualidade melhor, porque o capim, ele vai transformar em carne ou leite, né? É um alimento para bovinos. E também nós podemos pegar o milho, a soja e transformar em carne e leite, que é o que acontece na Europa, nos Estados Unidos. Então nós aqui no Brasil, o fato de ter um país tropical de grande extensão, nós temos essa via também de fazer isso, né? Então nós vemos que... E o capim é um negócio muito mais simples de você produzir do que uma soja, do que um milho, que precisa de muita tecnologia, máquina, né? Então nós vemos que o capim é algo que o pequeno produtor, aquele produtor que tem menos tecnologia, ele tem mais facilidade de atuar, né? Então nós vemos que essa questão da fome do mundo, um flagelo que não precisaria existir, né? Só que a produção no mundo está muito localizada no hemisfério norte, nas regiões de clima temperado, clima mais frio. E nesses locais, nós não temos muito mais locais para plantar. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que os locais já foram ocupados. E a produtividade já está alta, então nós não temos muito espaço para aumentar a produtividade. Agora, quando nós vemos para os trópicos, o caso aqui do Brasil, né, que dominou primeiro essa tecnologia de produção aqui nos trópicos, nós temos um espaço enorme para aumentar a produção aqui no Brasil e na África. Por isso é que o mundo está de olho na gente, né? Exatamente. Então, o que nós vemos? Só que o problema é que, às vezes, essa tecnologia muito sofisticada, com máquinas, às vezes ela não está acessível a todos os produtores. Então nós enxergamos assim nessa questão da pastagem uma forma de levar essa tecnologia até o pequeno, até regiões que às vezes o clima não é propício para uma soja, para o milho, mas pode ser propício para uma pecuária e produzir, né, leite, carne. Então nós enxergamos assim o Nordeste no futuro como um grande potencial de produção de leite e de carne. E hoje nós vemos o Nordeste como um peso para o país, porque ele acaba não conseguindo produzir. Agora, o que nós precisamos? De plantas que se adaptem àquela condição climática. Então, o Dunamis é uma planta que tem condições de se adaptar, não a todo o Nordeste, o semiárido, mas uma boa parte dele. E no futuro nós podemos desenvolver outras plantas que se adaptem nessas condições também, que não são tão boas. Doutor, em termos de custos, a braquiária, quanto que ela representa, sim, para o produtor?
Então, em termos de custo, os híbridos, eles tendem a ser um pouco mais caros que os materiais que não são híbridos pelo fato do próprio processo da tecnologia e o fato de produzir um pouco menos semente. Imagina, 27 anos de estudo sim, que envolve, né? Mas é uma situação que não é tão caro. E esse híbrido, no caso do Dunamis, é o híbrido mais barato aí do mercado pelo fato de ser um híbrido que ele é um bom produtor de semente. Ele não é como os materiais convencionais, mas é um bom produtor. Agora, o custo hoje para nós formarmos 1 hectare de pastagem no Nordeste, no semiárido ou em outro local, se não precisar de ter revolvimento de material, nós conseguimos formar mais ou menos com R$1.000 por hectare. É um custo assim, um custo de uma lavoura de soja em torno de 5, 6 mil reais por hectare. Lavoura de milho, 7, 8. De algodão, mais de 10. Então, você formar uma área que vai produzir carne ou leite durante 5, 10, 20 anos, vai depender ali do clima, por R$1.000 por hectare é muito barato. Então, e o normal é você plantar lá 1 hectare e ele produzir 20 toneladas de matéria seca, de capim, num ano. Se nós formos comprar hoje 1 tonelada de ração, vai ficar mais ou menos aí uns R$3.000. Agora, se nós gastamos R$1.000 e produzir 20 toneladas de matéria seca, nós estamos falando que custou R$50 a tonelada de matéria seca. Então, um alimento que custa R$50 contra o outro que custa 3.000, é muita diferença. Então, nós alimentarmos o animal lá para produzir leite ou carne com um alimento de R$3.000, você tem que usar ele meio a conta-gota, porque a conta pode não fechar. Agora, um alimento de R$50 a tonelada, R$100 a tonelada, é um alimento muito barato. E esse alimento aí nós temos condição de produzir com ele, não igual à ração, um pouco menos, né? Menos, mas numa quantidade que economicamente, ela normalmente é muito mais viável, como o Sérgio colocou. Essa questão das pastagens é o ponto principal nosso de produção aqui da pecuária do Brasil. A gente fala muito em conexão cidade, campo, olhar humano. Vocês têm um olhar humano, inclusive, estar diretamente com as pessoas, porque o agro é uma infinidade, é uma área muito imensa, as pessoas pouco conhecem, e essa é uma das missões aqui da Força do Agro Brasil, que dá certo, de levar mais conhecimento para as pessoas. Vocês falam em conectar o campo, as pessoas, vocês têm um olhar humano sobre isso, de estar próximo da lavoura. Como que vocês fazem esse trabalho? Então, o que nós vemos é que os estudos aí da Embrapa falam que nós temos mais de 3 milhões de produtores no Brasil, 3, 4 milhões. E essa tecnologia moderna do agro do Brasil, que faz todo esse sucesso no mundo, ele conseguiu atingir mais ou menos 500 mil produtores. Então, é um grupo aí de produtores maiores ou produtores pequenos, mas dentro de uma cooperativa, principalmente na região sul do país. Mas nós temos um contingente que de 100%, 20% está sendo contemplado por essa tecnologia da Embrapa, a tecnologia dos técnicos do país. E esses 80% que estão de fora, que é o pequeno produtor, aquele do Nordeste, aquele que tem lá uma areazinha que não tem muito acesso à tecnologia e que o vendedor de insumo não chega até ele, porque o que ele compra é pouco, não compensa ele perder lá um dia dele de trabalho. Então, nós queremos, a nossa empresa, ela quer atingir esse pessoal. Porque eles são parte do problema da fome, porque a fome muitas vezes está nesse pessoal, que embora esteja lá no campo, mas eles não têm, às vezes, uma produção de uma quantidade suficiente de alimento. Então, nós vemos que o mundo, para combater a fome, ele precisa desse produtor, nós precisamos do trópico, da região tropical, precisamos dessas regiões que chove menos do Nordeste e desse produtor. Agora, como que nós inserimos esse produtor no processo nesse agro nosso? Então, nós vemos que temos que encontrar soluções simples. Então, um capim que você planta uma vez, gasta lá R$1.000 para plantar, e esse negócio fica produzindo aí 10 anos, 5, 10, 20 anos, é uma solução. Então, é uma tecnologia que nós vemos que ela vai ajudar.
nesse processo. Não é a única, nós sabemos que isso é um processo, né? Mas já está ajudando, está fazendo a parte, porque é um conjunto de ações, exato, né? E nós queremos aí fazer de uma forma para a gente conseguir integrar esse pessoal, que nós vemos que é importante para ele, né? Porque a partir do momento que ele consegue produzir mais, ele vai gerar mais recursos dentro da região dele, da família, né? E também vai colocar mais produto para a sociedade, para chegar aqui nos grandes centros, um produto com preço menor e ajudar também essa população urbana, né? Doutor Orlando Martins, da Milagro Agro Brasil, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Prazer é nosso. Obrigado pela oportunidade e vamos estar juntos aí nessa missão de melhorar o agro, melhorar as boas condições notícias sobre o ambiental. agro. Sim. É isso aí. E esse é a Força do Agro aqui no Umbrella Media. Amanhã tem mais. A gente se encontra.